Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 25 de outubro de 2023, do Opinião Litoral. Vão comentar, analisar, destrinchar as notícias junto com você, porque são notícias complicadas, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o advogado e jornalista Marcelo Pavão. Primeira coisa, Pavão, eu gostaria de ser uma mosquinha para ter assistido a reunião entre os chefes do Hezbollah, o vice-chefe do Hamas e o chefe do Jihad. Eles se reuniram ontem em Beirute, no Líbano. A reunião foi documentada pela TV libanesa, Al-Ahmar, né? E eles têm um inimigo comum, que é o Estado de Israel. Paulo, boa tarde, Benjamin, boa tarde a todos que nos assistem, ou boa noite. Paulo, assim, eu vou pedir licença para uma brincadeira. Tem um filme que todo mundo já viu, na sessão da tarde, em algum lugar, chamado Corra que a Polícia Vem Aí. Foram 3. Num deles, o detetive, ele invadia uma sala onde estava o Khomeini, o Saddam Hussein, o Muammar Gaddafi, e ele destruía todo mundo com as trapalhadas dele. Você queria ser a mosquinha, eu queria que a gente tivesse o Leslie Nielsen outra vez, o detetive Drabin, para detonar. Brincadeiras à parte, Paulo, é a reunião da Liga do Mal, né? Não é boa coisa que sai de uma reunião dessa. E a gente precisa ficar muito preocupado, porque a gente não está... As notícias que chegam todas as horas, todos os dias, é que inocentes, crianças, idosos, mulheres é que estão sendo vítimas. A gente não está vendo soldado morrer, batalha. E como tem sido falado, até na guerra tem que se ter ética, sobretudo na guerra, porque se são causas justas, a gente precisa ter regras. E isso a gente não está vendo. É muito triste essa escalada militarista, beligerante que o mundo está se jogando, está ampliando. Ontem houve aquela cena absolutamente preocupante do chanceler israelense pedindo a renúncia do secretário-geral da ONU, e a gente fica muito preocupado, porque a história de um século atrás, um pouco mais, mostra que quando a então Liga das Nações, que é a antecessora da ONU, perdeu sua autoridade moral, o mundo se jogou em 2 guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, em consequência dos resultados da Primeira Guerra. Então, fico muito preocupado e que a gente comece a ver pessoas que sentem às mesas para negociar e tirem o dedo do gatilho, Paulo. O que a gente vê, Benjamin, é exatamente o contrário. O avanço de Israel chega à Síria, Israel bombardeou o aeroporto da Síria, Israel agrediu o exército sírio, também tem ações israelenses na Cisjordânia, que não é comandada pelo Hamas, é comandada pela autoridade palestina. Então a gente vê a extensão do conflito. No Conselho de Segurança da ONU, uma moção, uma proposta apresentada pelos Estados Unidos tem veto da China e da Rússia. Se for apresentada pela China e pela Rússia, tem veto dos Estados Unidos. Então a gente vê o Conselho de Segurança da ONU inoperante. E ontem o Pavão se referiu ao incidente entre o chanceler de Israel e o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. A diplomacia, o Antônio Guterres devia ser o rei de todos os diplomatas. O que ele falou é certo o que ele falou. Esse conflito não vem de agora. Para nós é até difícil de entender um conflito secular como esse, mas esse litígio atual não vem de agora. É um litígio de 50, 60 anos, está certo o que ele falou. E o povo palestino está oprimido realmente no território que sobrou para eles pelas ações israelenses. Só que jamais seria um momento de um diplomata falar isso na presença do chanceler de Israel e abortar uma reunião como aconteceu ontem, né? Eu começo por aqui. Boa tarde a todos, ou boa noite para quem nos assiste na reprodução, ao Cláudio Geri, que nos assiste no tablet. Eu começo dizendo que você é um diplomata português, que talvez não seja a nação
que tenha mais sensibilidade no falar, eles são duros no falar. A gente pode analisar essa guerra de diversas maneiras. Eu vou discordar do Paulo quando fala que é um conflito secular, é um conflito trimilenar. Se a gente começar a olhar a Bíblia e ver a história da tomada da terra da Palestina por Israel há quase 3.000 anos, com a derrubada de Jericó, a ocupação do território, logo depois a crucificação de Jesus, mais ou menos 60 anos, que ocorre um levante judeu contra o poderio de Roma e ocorre a diáspora. Os judeus são espalhados pelo mundo inteiro e durante 2.000 anos não têm direito a ter um solo, um país para se chamar seu. Se nós formos um pouco mais recente e vemos o Holocausto perpetrado pelos nazistas, em que o povo judeu foi exterminado quase que profissionalmente, meticulosamente, e a partir daí se retoma a construção do Estado de Israel. O grande problema é que Israel e Palestina ocupam o mesmo espaço e os dois não querem compartilhar. O Hamas tem no seu estatuto como prioridade o extermínio do povo judeu. Não há conversa com alguém que quer te exterminar. Não há conversa com alguém que invade a tua casa, massacra as crianças e leva mais de 200 pessoas como reféns. Até a palavra refém é um pouco pequena para dizer o que essas pessoas estão passando. Provavelmente estão presas em túneis. E hoje a gente tem uma percepção que nos últimos 40 anos, enquanto a Palestina recebeu ajuda internacional para desenvolver a sua civilização, sua cultura, ela construiu uma rede infindável de túneis, e quase que sai túmulos, porque serão isso mesmo. Israel está encalacrada. Ela precisa entrar na Palestina, ela precisa recuperar os seus reféns, mas sabe que isso terá um custo muito alto dos seus soldados e da população civil da Palestina, que é usada como escudo. A gente lembra que a Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas, surge pelo fracasso pós-Segunda Guerra de prever a Segunda Guerra e termina, muito provavelmente, após o fracasso de impedir esta guerra. Hoje, a fraqueza da ONU é evidente. Ela não tem poder político, ela não tem poder militar e não tem mais poder moral. A discussão entre o presidente da ONU, o chanceler, e o ministro de Israel rasga completamente a civilidade. Não tem como conversar. Ao final dessa guerra, só é possível se um dos dois lados abdicar da discussão. O problema é que o Hamas é aquele garoto birrento que chama Israel. Israel sabe, vai entrar numa armadilha. Mas como não entrar nessa armadilha? É a pergunta do milhão. Na segunda-feira, no Rio de Janeiro, um dos chefões da milícia, o Faustão, ou Tetel, foi morto num confronto com a polícia. O caos ficou instalado no Rio de Janeiro, mais de 35 ônibus queimados, estação de BRT, trem queimado, automóvel queimado. O caos completo foi implantado no Rio de Janeiro pela milícia. Na terça-feira foi preso, ontem, um operador financeiro importante da milícia. A milícia tem polícia infiltrada com criminoso, ou tem policial criminoso. Uma das cabeças pensantes da segurança brasileira, que bastante lúcida, é do coronel PM de São Paulo, José Vicente da Silva Filho, foi secretário nacional de segurança no governo Fernando Henrique, e ontem ele disse numa entrevista à Rádio Bandeirantes que pelo menos 20% do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio teriam que ser exonerados imediatamente por envolvimento com traficantes, por envolvimento com criminosos, por envolvimento com milícia. Ele apontou também uma saída. O controle do acesso de comunidades seria uma maneira de desmobilizar o tráfico que manda nessas comunidades. Controle do acesso seria a instalação policial de uma fiscalização na entrada. Está com uma mochila, vai ser revistado. Carro com carga, vai ser revistado. Ele apontou isso como uma principal falha daquela política de implantação das unidades pacificadoras que acabaram ficando ilhadas e no final não deram certo, Pavão.
Paulo, além disso que o coronel fala, existe a necessidade urgente, e aí eu faço um apelo aos deputados e deputadas, e senadores e senadoras do Brasil, São Paulo e do Brasil, porque foi eleita a maior bancada do Congresso, é a bancada chamada Bancada da Bala. E o pressuposto dessa Bancada da Bala é ordem, legalidade e disciplina. Perfeito. Até agora, nós já estamos no final do 10º mês da nova legislatura, eu não vi absolutamente nenhum movimento para recrudescer o ataque contra bandidos, contra os criminosos, contra facções, contra milícias, contra o tráfico. Eu não vi a atualização do Código Penal, eu não vi a atualização do Código de Processo Penal, eu não vi a ampliação das leis para combate ao crime, eu não vi nada. Então, enquanto os nossos legisladores estiverem atrás de likes, atrás de lives, atrás de TikTok, nós vamos continuar vendo isso. O crime avançar e a gente recuar. Então, a gente precisa começar com isso. Porque se há uma lei que estabelece que na entrada e saída tem que ter controle, que as polícias têm que ter proteção. Eu lembro em Nova York, o então prefeito Rudolph Giuliani, antes de ficar louco, trampista, ele era prefeito de Nova York, ele acabou com praticamente a violência. Mas como? Ele fez exatamente isso. Ele criou uma cidade da polícia, onde ele colocou as pessoas, os policiais lá e suas famílias, com casa, com controle, com proteção, e aí ele estabeleceu a tolerância zero para a corrupção. Policial que era pego corrompendo ou sendo corrompido, perdia tudo. A gente precisa mudar a lei. Também no judiciário. Hoje, o juiz que é pego na mão grande, o promotor que é pego na mão grande, são aposentados. Juiz que é declaradamente bandido, condenado, ele é aposentado. Que coisa boa. Então, enquanto a gente não mudar a sensação de impunidade, nada vai mudar. Então, é um conjunto, mas principalmente as pessoas que foram eleitas para aperfeiçoar as leis, as pessoas que foram eleitas para fazer com que as leis nos protejam, neste momento e até agora, nessa nova legislatura, não fizeram absolutamente nada. Enquanto isso não mudar, nada muda, Paulo. O Benjamin Rodrigues Lopes comenta essa notícia com você depois do intervalo, que é bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão estão comentando, analisando, destrinchando as notícias junto com você. Uma dessas notícias que você não comentou no bloco anterior é a prisão de um miliciano apontado como um operador financeiro importante, depois do caos de segunda-feira da morte de um chefe da milícia, do terror implantado pela milícia no Rio de Janeiro. Ontem esse operador financeiro foi preso, Benjamin. Quando a gente fala em miliciano, para você que não ouviu outro bloco, nós estamos falando de alguém que veio oriundo das forças legais, Polícia Civil, Polícia Militar, e que vira bandido. É isso que eles são. O Rio de Janeiro é um caso extremamente complicado. O Paulo Schiff põe uma proposta de um ex-pensador de segurança pública, que é o isolamento das comunidades, com a fiscalização quase com postos de barreira. Quando a gente fala que 20% dos policiais necessitam ser demitidos porque estão de alguma maneira ligados ao tráfico, a gente tem que dizer que o buraco é muito mais embaixo. O grande problema é que o poder econômico que o tráfico de drogas tem é absolutamente avassalador. A gente calcula toda semana uma apreensão de quase 500 quilos de cocaína pelo preço internacional da cocaína, é milhões e milhões de dólares que nós estamos falando toda semana, apreendidos apenas aqui no Porto de Santos. O Rio de Janeiro, existe uma conurbação entre o tráfico e a cidade muito grande. Os morros estão dentro da cidade. Se você anda em Copacabana, Leblon, você praticamente não tem divisas geográficas. Se você quer ir
para o outro lado do Rio de Janeiro, você passa do lado na Rocinha. Como proteger essa cidade? Como a gente discutir a fundo que o tráfico hoje e os bandidos, os milicianos, administram não só a venda de drogas, mas administram inclusive a venda de gás encanado ou gás de cozinha em botijão, que administram o acesso à TV a cabo, a pirataria. A comunidade que foi isolada do poder da cidade, hoje vive no poder do tráfico. O buraco é mais embaixo. Construir um muro de contenção ou uma barreira física na defesa, Gaza mostra que não tem problema, eles cavam um túnel e vão por baixo. A gente precisa repensar o Rio de Janeiro. Mas não dá para repensar o Rio de Janeiro se todos os ex-governadores, tirando Benedita da Silva e o atual governador, estiveram na cadeia, presos por corrupção. Alguns liberados pelo Supremo. Como repensar com 20% da polícia estando ligado ao tráfico? E olha, talvez seja muito mais do que isso. Como pensar ser uma perspectiva de saída para a população que mora no morro, que não consegue conviver com a cidade do asfalto e ter perspectiva de vida? O Rio de Janeiro precisa ser novamente reinventado. A gente está falando da violência completamente fora de controle no Rio de Janeiro, mas em São Paulo ontem, na rua Frei Caneca, anteontem, né? Eu não sei exatamente o dia em que aconteceu isso, um taxista registrou em vídeo assaltos, roubos de celulares em sequência, 3 roubos de celulares em sequência, por moto, por carro, pedestres que foram vítimas desses roubos. O vídeo viralizou na internet, já tem quase 4 milhões de visualizações, Pavão. Paulo, a gente falou agora da segurança e voltamos a falar da atualização das leis. Há todos esses roubos de celular, seja a pé, por moto, bicicleta, porque tem quem compre. Então é aquela história, não há, a Margaret Thatcher já falou isso lá na década de 80, não tem almoço grátis. Você vai comprar um celular que custa R$5.000 e você fica todo satisfeito, olha, comprei por R$1.000 aqui um celular, tal. É óbvio que é produto de ilegalidade. Então, a gente, enquanto a receptação for um crime menor aqui no Brasil, e hoje a receptação é um crime menor, um crime que não tem importância, está fomentando a morte, porque aqui em Santos, nós tivemos algum tempo atrás um rapaz no ponto de ônibus que foi assassinado por causa de um celular. Então, quem compra produto de origem duvidosa tem as mãos, sim, manchadas de sangue. Não dá para a gente passar a mão na cabeça. A gente viu ontem lá no Rio o traficante que foi morto com uma pistola de um sargento do BOP. Depois que foi colocado, publicado, divulgado, tudo isso, ele foi à polícia dizer que tinha perdido, não sabia como. Está preso. A gente não pode aliviar para quem não está dentro da lei, porque quem cumpre a lei é a maioria, não é a minoria. Então a gente precisa reagir. E o crime de receptação é um dos piores, porque quando você compra um celular, uma bicicleta, uma moto, qualquer coisa, objeto de roubo ou furto, você está absolutamente corroborando morte, sofrimento, tiro, ilegalidade. Então não é um crime menor, não é uma coisa pequena. Quem compra produto de origem duvidosa é criminoso sim. E a lei precisa ser atualizada para pegar esses criminosos também. Eu queria aproveitar que vocês estão vendo as imagens. Eu, por um acaso, eu conheço muito bem essa região. Tem 2 grandes hospitais lá, o Sírio-Libanês e o 9 de Julho. Tem um shopping um pouco mais abaixo, que é o Shopping Frei Caneca. Faz parte do centro expandido de São Paulo. Nós não estamos falando num lugar ermo, isolado, à noite. Estamos falando do centro da capital econômica da América Latina, a cidade mais importante. E aí eu quero lembrar, e essa é uma discussão que eu tenho há muito tempo, nós tivemos o assassinato de um policial no Guarujá. A polícia toda desceu para lá. Operação Escudo, não sei quantas mortes, câmeras desligadas, limpou-se o morro do Macaco Molhado, a região toda lá. Sabe por que na Frei Caneca não acontece nada? Porque a polícia não quis resolver o problema. Nessa esquina, à sexta-feira à noite, fica parada uma viatura de polícia, quando tem a concentração dos bares naquela região. Cadê a polícia o resto do dia? Cadê a resposta do governador? Desculpa, por acaso carioca,
que não faz uma operação policial de limpeza, de um pente fino naquela região? Aquela é uma região em que as pessoas moram, onde a juventude sexta-noite se reúne nos bares, onde as pessoas vão para o hospital, tem várias faculdades ali em volta. Eu quero uma resposta. Eu não quero uma operação vingança somente quando o policial é baleado. Eu quero uma operação que dê segurança a quem transita, a quem ousou pegar no celular e falar na rua. Ó, que atividade de risco. Governador, se explica. Vamos lá, polícia na rua, para todo mundo. A gente tem uma notícia relativa à deputada federal Carla Zambelli, que já se notabilizou na eleição do ano passado por correr atrás de um homem na rua, um adversário político, depois de uma discussão com uma arma na mão. Ela, inclusive, tem um mandato sob risco por isso. Ela foi acusada pelo hacker Walter Delgatti, que está preso. Ele teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ele teve reuniões com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli é acusada de ter contratado esse hacker por R$40 mil. O hacker disse que ela pediu a ele o endereço do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o apartamento funcional onde ele mora. E ela explicou isso. Não, realmente eu pedi, com uma cara de pau, eu pedi realmente o endereço porque a minha mãe queria mandar uma carta para ele. Essa é a explicação da Carla Zambelli. Não, é tão patético, é tão ridículo o que essa senhora fez. Tia Carlinha, escreva cartas para tia Carlinha. Então, quer dizer, que uma deputada federal fala aos meios de comunicação que efetivamente pediu o endereço funcional de um ministro da Suprema Corte porque a mãe queria mandar uma cartinha para ele. Sabe, volta aquele personagem do Jô Soares da década de 80, tira o tubo, não dá, não quero continuar acordado, porque é um absurdo. E a Carla Zambelli é uma daquelas deputadas teflon, porque ela faz uma bobeira atrás da outra, ela comete um crime atrás do outro e as pessoas ainda continuam aplaudindo. É a segunda mais votada em São Paulo. Exato, e o pessoal continua dando apoio para essa cidadã. Uma mulher que comete, ela falou no dia da eleição, antes da eleição, que ela saiu com a arma em punho pelas ruas de São Paulo, aliás, perto ali da Frei Caneca, ali perto da Paulista. E aí ela fala, mas a senhora, o repórter pergunta, mesmo dia, mas a senhora violou a lei? Violei sim, porque eu não me sinto. Então, ela reconfessa em pelo menos 2 crimes, né? Porque ela confessou. E o que acontece com essa senhora? Nada. Nada. As pessoas ainda ficam aplaudindo. É isso. Até a hora que um fundamentalista fanático, porque isso não é fã, não isso não tem ideologia, isso é doença. Até o dia que uma pessoa que fica aplaudindo esse tipo de Carlas Zambellis, aí na hora que tiver um parente, uma pessoa próxima, um amigo, que vira alvo de balas perdidas, aí a pessoa vira ativista, a pessoa começa a pensar diferente, não é bem isso, eu não estou mais afim disso ou daquilo. É muito complicado. Ou nós, brasileiros, começamos a dividir o que é certo do errado, ou então essa confusão, quando chega na nossa família, sempre traz dor, vítimas e grandes consequências. Pensa nisso antes de ficar aplaudindo político que não faz nada pelo país, muito pelo contrário, só joga o país lá para baixo, como deputada Carla Zambelli. O Benjamin fala sobre isso depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, Benjamin Rodrigues Lopes, Marcelo Pavão analisando as notícias com você. A deputada federal Carla Zambelli explicou, Benjamin, que ela queria o endereço do Alexandre de Moraes, pediu o endereço do Alexandre de Moraes para o hacker Walter Delgatti, porque a mãe dela queria mandar uma carta para o Alexandre de Moraes. Eu tenho uma briga interna com o Paulo Schiff, de que ele põe uma pauta pesada, mas de vez em quando ele põe uma para desopilar o fígado. Eu acho que essa é uma delas. Não tem seriedade. Eu estou tentando imaginar o que leva uma mulher, a segunda deputada mais votada do Brasil,
Não é a segunda mais votada do estado de São Paulo. O Nicolas Ferreira é o mais votado, foi de Minas Gerais, e em São Paulo Boulos ganhou dela. Então, vamos colocar em terceira, mas uma das mais votadas, a segunda mais votada do estado de São Paulo. 1 milhão de votos, né? Um caminhão de votos. Uma mulher que, teoricamente, está sendo paga para nos proteger, fazer leis. A história do hacker é tão confusa, porque ele era um hacker, já tinha sido condenado. Ele estava, inclusive, vinculado a Vaza Jato. Ela sabia do passado do hacker. Ela contrata e provavelmente com verba do gabinete pagou 40 mil reais com a desculpa, depois de pega, que era para fazer um site pessoal. Agora ela pediu o endereço do ministro do Supremo. No meio do caminho, ela dá tiros, aponta pistolas. O que falar de uma pessoa dessa? Eu não quero conversar com a Carla Zambelli, não vou fazer um julgamento dela. Eu quero falar com você, um desses 1 milhão de pessoas que votaram nela. Eu sinto neste momento, me desculpa meu amigo, meu irmão, vergonha alheia. Eu tenho muita vergonha por você. Voto é seu. Quem dá o voto para uma pessoa que nem essa, precisa repensar se vale a pena ir votar. Essa questão das versões, ela também aconteceu com o empresário de Santos. Eu assisti, o Walter Ferreira, eu assisti a um vídeo desse empresário chamando as pessoas para irem até Brasília no dia 8 de janeiro, dizendo que dizia a quantia que ele pagou pelo aluguel do ônibus, acho que era 37 mil reais, eu não lembro exatamente a quantia que ele dizia que pagou, que iria ficar lá até a vitória final. Esse vídeo circulou, inclusive o G1 apresentou esse vídeo circulou, o empresário fazendo esse chamamento. Aí ele foi filmado em Brasília, do lado daquele policial que foi desmontado do cavalo. Ele apresentou a versão que ele teria ido a Brasília, numa reunião, uma convenção do Seichonoye, e que passou por ali, viu aquela cena e tentou ajudar. Então, ele chama em vídeo, diz que pagou o ônibus, aí diz que foi numa convenção do Seichonoye. O Seichonoye, a organização Seichonoye, divulgou uma nota dizendo que não teve nenhuma convenção em Brasília naquele dia, mas que ele apresentou uma versão completamente desencontrada, apresentou. Como a Carla Zambelli, essa versão que pediu o endereço do Alexandre de Moraes para que a mãe queria mandar uma carta, né? Então, Paulo, é aquela tal situação. Nariz de porco, orelha de porco, rabo de porco, cheiro de porco, bacon, tudo é de porco. Olha, eu não estava lá. Não, você postou um vídeo falando que pagou, você postou um vídeo dentro do ônibus que estava indo, chamando... Não fui eu. Então vamos internar, vamos fazer um manicômio judicial, tipo Arkham, sabe, do Batman. Vamos jogar todos os loucos eternamente lá. Você é louco, então você não pode mais sair. Porque parece uma loucura. A Carla Zambelli, não, eu pedi o endereço. Esse empresário é procurado hoje? Ele era procurado, no mínimo, busca e apreensão. Eu não sei se mandado de prisão, mas como um dos financiadores. Como também o Léo Índio, o sobrinho do Bolsonaro. Isso, por financiadores. O Léo Índio é outro, o sobrinho do presidente, ele é primo dos filhos. Ele é da família da primeira esposa do ex-presidente Bolsonaro. Ele tirou foto na rampa do Planalto com o olho vermelho por causa da bomba de gás lacrimejante. E aí ele disse, não estava lá. Não, mas quem que é aquilo lá? Não sei. Então, assim, é o que a gente está chamando de político teflon, de bandido teflon. Você pega a pessoa no vídeo com a arma na mão, com o produto do roubo, ladrão, eu estou passando por aqui, peguei as coisas do chão. Então, assim, é de uma loucura, é o que o Benjamin falou, votar é um direito, livre-arbítrio, cada um faz o que quer. Quando a gente vê a atividade dos parlamentares, isso aí, qualquer partido, quando vem, em vez de trabalhar, o pessoal fica fazendo isso, empresário que paga, posta vídeo, esse Walter Parreira aqui de Santos, empresário de Santos, ele postou um vídeo, falou, olha, paguei do meu bolso para ir para Brasília, e agora ele está dizendo que que não tem nada a ver, que ele foi para uma reunião de, você sabe lá o que, Xexonoye, e bababó. Gente, desculpa. E aí volta a falar, é vergonha alheia de quem votou e continua apoiando.
Porque aquela história de ser esquerda, direita, cada um é o que quer, mas tenha capacidade de captar informação e discernir o que é certo e errado. Isso não é ideologia, é bandidagem. A gente precisa combater a bandidagem. E aí, se você é de esquerda ou direita, é um direito seu, mas saiba ser crítico. Não perca o senso crítico em relação ao que ocorre. Senão, você coloca assim, tudo que vem de um lado não presta e tudo que vem do outro lado presta. Você fica nessa dualidade, isso chama-se bolha. E se você não se livrar da bolha, você está se alienando. Eu estava pensando como é que eu vou falar. O meu comentário de sempre é que eu estou escrevendo o meu livro, copiando o nome do Stanislau Ponte Preta, que é o FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assolam o País. Mas aqui, além dessa besteira absurda, não estava lá, não me viu, eu me lembrei daquela história que se conta que o cara chega em casa com uma mancha de batom na cueca. E a mulher pergunta, mas o que é isso? Ah, foi a culpa da lavanderia que deve ter sujado lá. Meu pai me dizia, há muitos anos atrás, que olha, eu posso cometer todos os erros do mundo, a gente está fadado a acontecer isso, mas honre as calças que eu use. Fez, ter no mínimo dignidade, pediram intervenção militar, pela honra, pelo progresso, e aí não consegue ser homem suficiente para dizer, estava lá, errei, pago o preço da besteira que eu fiz. Pelo menos, Paulo, a gente está começando a rir. Nós temos agora assim, um grande problema, que é a Associação dos Humoristas do Brasil vão processar esses caras, porque as piadas estão sendo piadas profissionais. Carla Zambelli e esse empresário de Santos, pelo amor de Deus, quer me enganar? Tudo bem, se esforça, faz uma mentira convincente. Fale que o jogo de 7-1 contra o do Santos não foi 7-1, o placar estava errado, você não viu direito. Não me faz de trouxa. É Walter Parreira o nome do empresário? Parreira. Porque na notícia dizia Walter Ferreira. Walter Parreira. Walter Parreira. O irmão dele é o que trabalha com espadas, com equipamentos medievais, né? Que é uma loja maravilhosa, eu gostava muito de frequentar ela. Maravilhosa. Grande artesão. Agora, tem uma notícia, aliás, é uma junção de duas notícias, que é especial para a nossa bancada de hoje comentar. O Pavão, como jornalista, como advogado, é uma notícia ligada à comunicação, e o Benjamin como médico. Tem um médico de Santos acusado de assediar pacientes desacordadas, né? Pacientes sedadas. Neurocirurgião. Um neurocirurgião. E a Record foi condenada a indenizar um médico que ela noticiou que também foi, Pavão, acusado de assediar paciente, mas a Rede Record foi condenada a indenizar esse médico. Exatamente, porque o médico não foi condenado, não foi processado, não foi julgado, não houve nada. Não houve nada, simplesmente uma matéria que a Record mostrou o nome, o rosto, o local de trabalho, já destruiu a vida desse médico e por isso está sendo condenado. Isso chama-se ausência de profissionalismo nas redações. Então, quando você não tem um jornalista formado, sabendo o que é fonte, o que é checagem, quais são os elementos da matéria, você tem isso. E, infelizmente, desde que aboliram a necessidade de diploma profissional para o exercício da profissão de jornalista, é ladeira abaixo que a informação no Brasil está. Então a gente precisa cada vez menos tiktokers, menos youtubers, menos influencers, menos idiotas e mais profissionais. Bem feito a Rede Record, tenha profissionalismo. Saiba quais são as regras do bom jornalismo, de quando você tem que dar a matéria. Se você não tem ainda a configuração, você tem que preservar a pessoa, você tem que dar a informação, mas você não tem que expor. Agora, o sensacionalismo que é pregado sistematicamente pela Record e por alguns outros veículos de comunicação, merece. 30 mil é pouco, tinha que ser 300 ou 3 milhões. Eu vou virar o lado dessa história. Ontem o governador assinou um decreto de lei em que permite que toda mulher tenha direito a um acompanhante em qualquer atividade de saúde. Eu acho que está correto mesmo. Nós temos tido diversas matérias redundantes de abusos sexuais, infelizmente por maus colegas da minha profissão. Isto é um fato.
nós temos acusações, eu acho que todos nós, está muito na memória, e o Paulo falava hoje num outro veículo, dizendo que a imagem gruda no nosso cérebro. Eu não consigo, eu sou um obstetra, eu não consigo me esquecer da memória daquele mau médico, mau cidadão, anestesista, que violentava a mulher enquanto estava sendo feita uma cesariana. Isto é um fato. Temos que proteger as mulheres. O segundo fato é que não é possível que a mídia tenha o direito de julgar, condenar e punir uma pessoa sem o devido investigação criminal e sem o mínimo do senso de jornalismo. Se esse médico não foi responsável pelos crimes que a Record acusou, R$30 mil não é suficiente. Se apareceu a foto dele no telejornal com o endereço do consultório dizendo que ele é estuprador ou violentador, acabou a carreira dele. No mínimo, a Record deveria ficar suspensa de veicular notícias, de funcionar durante um período, para ela sentir na pele como é possível destruir a vida de alguém. E parece que essas histórias voltam. Eu não sou jornalista, por isso eu sou muito fácil de falar, mas eu tenho que lembrar da escola de base, que foi um dos maiores erros jornalísticos do Brasil, em que uma escola e a reputação de seus proprietários foi destruída. Preciso me lembrar do Guarujá, quando as redes da internet acusaram uma mulher de vender crianças e ela foi assassinada na sua casa. Responsabilidade. Jornalismo é um ato muito digno. E eu tenho o orgulho de participar desse jornal com dois grandes jornalistas ao meu lado. Realmente a informação, ela pode produzir distorções que podem chegar à tragédia, como nesses casos da escola base, como no caso da mulher assassinada em Guarujá, como no caso desse médico que foi acusado pela Record e a Record recebeu uma condenação para indenizar o médico. A gente tem tido mesmo notícias de médicos que assediam pacientes, aconteceu no Rio de Janeiro, teve aquele Roger Abdelmaci, tem esse médico de Santos também acusado, mas sempre deve se tomar muito cuidado em relação a essas notícias. A travessia de balsas entre Santos e Guarujá tem uma semana assim muito conturbada. Já é um serviço que recebe muitas reclamações dos usuários pela demora, pela falta de informação. Nessa semana especialmente, a volta de Guarujá para Santos no final da tarde tem sido trágica, 2 horas, 1h30 de espera, 1h10, 1h20 de espera de balsa para poder embarcar. A opção do motorista, que é a estrada, também apresenta problemas. Então, o que parece estar acontecendo, a Dercy explica que é por conta da maré nessa semana. Mas o que parece estar acontecendo é a saturação dessa ligação entre Santos e Guarujá. Não tem 9 balsas operando, são apenas 5. Houve realmente o efeito da maré, mas a ligação Santos-Guarujá já merece há muito tempo, essa conexão entre Santos e Guarujá já merece há muito tempo uma ligação seca que fica na promessa de sucessivos governos. Nós tivemos até a inauguração de uma maquete de uma ponte entre Santos e Guarujá pelo ex-governador José Serra, no momento Odorico Paraguaçu da carreira dele, inaugurar uma maquete. Passou da hora já, né, Pavão? Paulo, colapsou, né? Chegou no ponto que não tem mais o que se fazer. Porque é aquela tua história, ou você fica na fila da balsa 2 horas para atravessar, ou você tenta a sorte na Dom Domênico Rangoni, que você pode ser assaltado na virada para você pegar a estrada, você pode ser assaltado na estrada, você pode ficar prensado entre caminhões, ou seja, não há o que se fazer. E a gente continua esperando algo de concreto. Mais uma vez, a gente precisa ver quem é que está comprometido com a região ou não. Nós temos deputados, nós temos ministros, nós temos prefeitos, temos um monte de gente, o governador agora, o próprio prefeito de Santos é do mesmo partido do governador, vai agora no final do mês passar. Então tudo tá, e de prático não tem nada. Aí, paralelo a isso, nós estamos
o aeroporto do Guarujá. Então, olha como é que vai ficar legal a coisa. Daqui a pouco vai ter avião descendo e as pessoas vão ficar 3 horas para atravessar. Você demora do Rio de Janeiro até o aeroporto do Guarujá, 40 minutos. E você fica 3 horas para atravessar para Santos. Olha que lindo, olha que coisa boa. É a Baixada Santista do século XXI. Isso é vergonhoso. Então, os nossos políticos, que são os legisladores, os nossos governadores, prefeitos, presidentes, ou a todo mundo começa a ser cobrado de fazer algo, ou então a gente vai ficar sempre assim, porque é só, bate um Google, 1973, tem uma matéria do jornal A Tribuna maravilhosa, né? Não olha para mim, não era nascido. Nos próximos meses, a ponte entre Santos e Guarujá será inaugurada. 50 anos depois, colapsou o sistema. Por quê? Porque prefeito, governador, presidente, deputado, senador, eleito ou não pela região, não está nem aí. E a gente aplaudindo. Nós estamos virando, é uma grande... Né, é alcateia de lobos. Não, de hienas, talvez seja por analogia. É um grande conjunto de hienas, porque a gente come a coisa que pior existe e continua dando risada. Né? Benjamin, você, como morador de Santos e que já trabalhou em Guarujá, já viveu a realidade dessa travessia, né? E vez ou outra eu ainda vou para o Guarujá. Nós temos um problema, e eu poderia fazer uma pirâmide, que nós temos aqui em cima da pirâmide a AGEM, Agência Metropolitana, que deveria pensar a região como um todo, mas que não tem poder político nenhum, que foi esvaziada. Nós temos um VLT em Santos que liga nada a lugar nenhum. Nós temos um aeroporto no Guarujá que o avião vai pousar, mas não vai ter como sair do Guarujá. E nós temos uma ponte túnel que todo mundo promete e ninguém constrói. Do lado de lá, nós temos a Dersa, com a sua operadora na balsa, no ferryboat, e que diz o seguinte: por que eu vou gastar dinheiro se alguns anos vai ter a ponte ou túnel e eu deixo sucatear? É recado que eu consigo. A gente tem um governador que quer privatizar o porto, mas que não gasta nenhum tempo na discussão da balsa. Só quem fica preso sabe as desculpas, as mentiras que tem que contar para dizer: olha, estou atrasado, estou preso, estou chegando, já vai daqui a pouco. Eu sou médico. A balsa ainda tem uma coisa interessante. Quando eu ia fazer plantão para o Guarujá, eu podia ter uma autorização especial para passar na balsa sem tanta fila. Mas quando eu voltava, eu não podia. Então, o que me valia isso? Eu perdia 2, 3 horas. No Guarujá, há o efeito ponte ou balsa. Tudo é mais caro porque vem pela balsa. O plantão de médico é mais caro, é mais difícil conseguir profissional, porque a locomoção demora de 2 a 3 horas. E o cara tem trabalho em outros lugares. A economia do Guarujá é sufocada por isso. E o governador? O governador está pensando em privatizar a Sabesp. Governador, resolve o problema da travessia Santos-Guarujá. Governador, vai para São Sebastião, Ilhabela. Resolva o problema. Eu não sei se o governador conhece a região. Terminando, né, o Opinião Litoral desta quarta-feira com o Marcelo Pavão, o Benjamin Rodrigues Lopes comentando as notícias com você. A gente agradece a participação deles, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral e uma ótima quarta-feira para você que você merece.